Bom, hoje nós vamos falar de dois assuntos, né? Vocês devem ter visto lá naquele slide que eu mando sempre. Vamos falar da síndrome do desfiladeiro torácico e vamos falar da contratura de Dupuytren. Eles podem estar localizados tanto na fisioterapia do trabalho, como elas podem também ser um problema reumático, principalmente a síndrome do Dupuytren, tá? O desfiladeiro torácico não, está mais pela postura. Então vamos falar desses dois assuntos hoje. Vamos aos slides. Bom, síndrome do desfiladeiro torácico. O primeiro videozinho para a gente conversar um pouquinho. Falar da síndrome do desfiladeiro torácico, eu convidei o Dr. Fábio Trevisan, que é médico especialista em medicina da dor, para falar dessa síndrome, porque dizem que é uma dor aguda terrível, né, doutor? Boa tarde, doutor, um prazer te receber, Eu te agradeço pelo convite novamente. E é uma dor forte, doutor? É uma dor aguda, intensa e que pode se tornar crônica. Geralmente é uma dor que persiste no paciente por vários meses. Então, ela começa agudamente, mas se torna crônica na vida da pessoa. E o que é o desfiladeiro torácico, doutor? Onde fica isso? É importante explicar para as pessoas, até trouxe uma foto para ver. O desfiladeiro torácico é a região que fica entre a clavícula, que é esse osso do ombro, e a primeira costela da caixa torácica. Então, aquele quadradinho ali é onde tem a clavícula e a primeira costela. Certo. E entre esses dois ossos, que é a clavícula e a primeira costela, passa o nervo, que é o plexo braquial, e passa os vasos sanguíneos, a artéria e a veia subclávia. E esse nervo e esses vasos sanguíneos, eles nascem na região do pescoço e correm para o braço. Então, é aquela dor causada por compressão dessas estruturas. É uma compressão anatômica, na maioria das vezes, ou pelo osso, que fica apertando o nervo, apertando os vasos, ou por hipertrofia muscular, às vezes o músculo também fica apertando, e é uma dor que irradia do pescoço para o braço, chega até a mão. Eita. Então, é uma dor tipo choque, ela fica latejando, formigando, tem comprometimento da força muscular, a pessoa começa a não ter aquela força para pegar os objetos, para segurar um copo, e pode ter inchaço também, a pele fica fria, né? Esses são os principais sintomas? Os principais sintomas, essa dor irradiada, tipo choque, e acompanhado de formigamento, sensação de perda da força muscular e também sinais relacionados com obstrução da irrigação. Então, pode ficar com a pele mais pálida, mais gelada, porque o sangue não chega da maneira correta por causa dessa obstrução. E as causas, doutor, disso? Causas, as principais, pode ser anatômica, às vezes a pessoa muitas pessoas nascem com o que a gente chama de primeira costela acessória, uma costela extra, que às vezes a pessoa nem sabe que tem, começa a sentir dor, vai fazer um exame, aparece uma costela extra. Olha, que fica, uma costela a mais mesmo? É uma costela a mais nessa região que pode ficar pinçando. É muito comum também a hipertrofia muscular, às vezes esses atletas que fazem muita musculação, exagera, fica meio hipertrofiado. Essa hipertrofia muscular também pode comprimir. Então, basicamente, é causa anatômica, ou compressão pelo osso ou compressão pelo músculo. E quem tem LER pode virar uma síndrome do desfiladeiro torácico? Não, são situações diferentes. LER, que é a lesão de esforço repetitivo, é, por exemplo, uma tendinite, uma bursite típica, que é causada pela repetição do movimento. Entendi. A síndrome do desfiladeiro torácico é uma situação de compressão mecânica do nervo e dos vasos sanguíneos. Entendi. E tratamento, doutor, é cirúrgico? Tem várias opções. Hoje em dia, cada vez menos se opera a síndrome do desfiladeiro torácico. Assim, algum tempo atrás, basicamente o tratamento era cirúrgico, mas hoje em dia, muitas vezes, o risco do procedimento é maior do que o benefício. É uma região muito nobre, manipular esses vasos e esses nervos podem deixar algum grau de sequela. Eita. Então, existe a opção cirúrgica, em último caso,
mas o tratamento começa desde a reabilitação física, fisioterapia especializada, movimentos especializados que ajudam a melhorar o quadro, medicamentos que vão desde o mais simples, que são anti-inflamatórios, até medicações diferenciadas que agem direto no centro da dor para fazer uma dessensibilização desse nervo, aliviar a dor e chegando até em casos onde não tem como fugir da cirurgia. Mas hoje em dia, a maioria dos profissionais que abordam essa síndrome, eles evitam a cirurgia o máximo possível. Apesar do doutor ter falado sobre que não a lerdo está relacionada, vamos pensar numa coisa. Os movimentos que você tem a fazer repetitivamente, caso você tenha, na verdade, um aumento do volume até muscular na região, lógico que tem uma relação anatômica, sim. Há uma predisposição anatômica, sim. Mas, se você faz movimentos repetidos de um lado, você aumenta a musculatura daquele lado, isso não vai causar problemas? Sim, porque você já tem uma predisposição ao problema. Mas ele não é fator predisponente, ele não predispõe ao problema. Você já traz isso, né, anatomicamente. Então, na verdade, a síndrome do desfiladeiro torácico é uma alteração anatômica que pode ser alterada pelo aumento do volume muscular, comprimindo nervos do plexo braquial, artéria subclávia e veia subclávia, né? Como foi falado bem pelo doutor, ele pode causar até diminuição do fluxo sanguíneo, causando parestesia pela compressão dos nervos, causando alterações de fluxo sanguíneo através dos vasos que vão irrigar o membro superior que estiver irrigado por esses vasos aí. Então, desfiladeiro torácico ou desfiladeiro tóraco-braquial é formado pela clavícula, a primeira costela, pelos músculos escaleno anterior e médio, subclávio e peitoral menor. Vasos subclávio, axilares e plexo braquial. Também é composto de sítios estreitos, devido às estruturas musculares, que podem estar aumentadas e hipertrofiadas, problemas neurovasculares e osteoligamentares. A síndrome do desfiladeiro torácico se refere à compressão das estruturas neurovasculares da região do triângulo intercostoescalênico, espaço subcoracoide, retropeitoral ou triângulo costoclavicular, geralmente exercido pelo músculo escaleno anterior no triângulo intercostoescalênico. Existem 3 músculos escalenos, o anterior, o médio e o posterior. Eles trabalham muito em cima de postura, a nível da região cervical, onde passam vasos e passam nervos através desses músculos. Se eles estiverem contraturados ou mal posicionados, eles podem causar compressões. Então, a mesma imagem que foi mostrada no vídeo, estou mostrando aqui para vocês, né? A compressão a nível de primeira costela, o plexo braquial, a artéria subclávia e a veia subclávia. Em algumas situações, pode ocorrer devido à existência de alterações na morfologia da primeira costela, que é uma costela extra que acontece. Não é incomum isso acontecer, tá? É até comum. Costelas cervicais, bandas músculo-fibróticas e músculos anômalos. Esses músculos anômalos são músculos não até nomeados, que podem aparecer ali por uma alteração anatômica, uma diferença anatômica, que podem causar ali esses comprometimentos. O triângulo intercosto-escalênico é formado pelos músculos escaleno anterior e médio, a borda superior da primeira costela, passando a veia subclávia anteriormente ao escaleno anterior e o plexo braquial entre os escalenos. O triângulo costoclavicular é formado pelo terço interno médio da clavícula e pela face anterior da primeira costela, onde se encontra o músculo subclávio e o ligamento costocoracoide, sendo encontrada a veia subclávia anteriormente e as divisões do plexo braquial posteriormente junto com a artéria axilar. Então, a compressão, a diminuição de espaço entre a costela e a clavícula causa essa alteração chamada de síndrome do desfiladeiro torácico, que causa parestesia, diminuição de fluxo sanguíneo, problemas a nível de oxigenação dos músculos, as estruturas todas do membro comprometido.
Então, essa região é chamada de desfiladeiro torácico. A síndrome é o comprometimento e diminuição do espaço. Vocês estão vendo que as estruturas, né, como o plexo braquial, a veia, a artéria subclávia e a veia subclávia, estão passando abaixo do músculo peitoral menor, que é um dos componentes do desfiladeiro torácico. A compressão geralmente ocorre por causa de movimentos que provocam a aproximação da clavícula com a primeira costela, com o movimento de hiperabdução contínua, realizada por professores, nadadores, violinistas, postura militar devido ao abaixamento dos ombros e ao carregar de objeto muito pesado de forma prolongada. O espaço subcoracoide retropeitoral é uma região que abriga a veia e a artéria subclávia e os cordões do plexo braquial sendo comprimido devido a uma hiperabdução. Uma hiperabdução é o excesso do braço acima de 120 graus, tá? Por quê? Com o rebaixamento do processo coracoide, né, a tendência, quando você eleva o braço, o peitoral menor tende a puxar o processo coracoide para baixo, causando essa tensão ali por tempo demorado que você faça com a hiperabdução. A patologia é classificada em dois grupos, vascular e neurogênico. O mais comum é o neurogênico, sendo dividido em clássico ou verdadeiro, e controverso ou atípico e inespecífico, sendo o clássico ou verdadeiro em 95% dos casos. Quer dizer, o mais comum comprometimento é a compressão dos nervos, eles estão passando o plexo braquial. Lembrando que são 5 nervos principais que passam ali, existem os nervos intermediários, mas os 5 principais nervos estão passando ali. Ocorre comprometimento sensitivo e motor de forma unilateral, ou seja, a síndrome do desfiladeiro torácico não acontece dos dois lados do corpo, somente de um lado. E se relaciona com anormalidades ósseas, como nos casos das costelas cervicais, que são aquelas costelas anômalas, ou processos transversos da 7ª vértebra cervical alongados. Existe uma possibilidade de haver o processo transverso ser maior, e isso causa compressão ali pela saída dos nervos. Acomete principalmente mulheres adultas. Já o tipo neurogênico controverso, ou chamado de atípico, ou chamado de inespecífico, ocorre bilateralmente e corresponde a mais de 90% dos casos, principalmente em mulheres jovens que apresentam sintomas sensitivos, mesmo sem nenhum sinal de compressão neurológica. O grupo vascular é dividido em venoso e arterial. Nós estamos falando da artéria e da veia axilar, correspondendo a aproximadamente 5% dos casos, acontece menos em quantidade. Além do que, a própria compressão que existe, pode haver ali, a tendência dos próprios vasos é se acomodarem, eles são elásticos e tem acomodação. Não que o fluxo vai continuar na mesma escala, há uma diminuição, mas ele tende a se acomodar e mantendo o fluxo de alguma forma, por isso que a incidência é menor. Ambos são raros de ocorrer, geralmente afetam adultos jovens. O tipo venoso é conhecido como trombose venosa de esforço, e o tipo arterial ocorre unilateralmente em consequência da anormalidades ósseas, é a tal da costela anômala. Isso aqui é para lembrar o que são os dermátomos, tá? As regiões dermáticas, aonde esses nervos do plexo braquial estão irrigando, estão mantendo sua função ligadas aos músculos. Aqui é a área de C5, aqui é a área de T1, aqui é a área de C8, a área de C7, a área de C6, a área de C3, C4. Nós estamos falando de plexo braquial, apesar que nós estamos vendo aqui uma parte de nervo cervical, de plexo cervical, mas plexo braquial começa de C4 a T1. A síndrome do desfiladeiro torácico também pode ser causada devido a um trauma no tórax, cervical ou cintura escapular, apresentando sinais e sintomas neurogênicos chamados de pós-traumáticos. Também existem outros mecanismos que podem levar à patologia, como o biotipo longilíneo. Quer dizer, o que é um biotipo longilíneo? São pessoas extremamente compridas, né? São grandes e magras. Posturas viciosas, então nós estamos falando aí de postura, né? Profissões que exigem elevação repetitiva de membros superiores, para o professor, que fica escrevendo muitas vezes no quadro. Mamas volumosas, a tendência do peso é modificar totalmente a mecânica dos ombros. E atividades físicas exageradas, no caso aqui, as hipertrofias excessivas na região. Nessa patologia, o quadro clínico pode ser dividido em arteriais e venosos.
Nos quadros venosos, se observa o acometimento da motricidade e trofismo, sensibilidade, parestesia, principalmente em mãos e dedos das mãos. Fraqueza, dor com intensidade variável e localização imprecisa. Quando acomete o cordão superior do plexo braquial, que tem a origem de C5, C6 e C7, ocorrem dores na região lateral da cabeça e pescoço, vocês viram ali o dermátomo, o músculo romboide supraescapular, face lateral do membro superior, dorso da mão, do primeiro aos segundo dedos. Cordão inferior de C8 e T1, o paciente sente dor na nuca, o supraescapular, face medial do membro superior, nos quarto e quinto dedos. Nos quadros arteriais, se observa isquemia, parestesia, fadiga, cianose. Todo mundo sabe o que é cianose? Ciano quer dizer azul, ou seja, pela baixa oxigenação do sangue naquela região, há tendência à diminuição, ao azulamento daquele tecido. Palidez, dor, diminuição da temperatura, diminuição da temperatura corporal naquelas regiões, fadiga, úlceras e até gangrena pela falta do oxigênio. Fenômeno de Raynaud, e apresenta como fatores agravantes o exercício e o frio. Uma anamnese bem detalhada é muito importante para o diagnóstico da síndrome de desfiladeiro torácico em seu tratamento, pois muitos são os fatores que podem levar à redução do espaço na região do desfiladeiro torácico, e como seus sintomas são muito complexos, é necessário investigar bem para a identificação do local exato em que está ocorrendo a compressão. Nós identificarmos, na verdade, com os exames, principalmente exames por imagem, se existe compressão somente de nervos ou também de vasos. São observados que as parestesias e dormências são consequências da compressão nervosa gerada no plexo braquial. E o quadro de algia, além de compressão, se relaciona com alterações de equilíbrio na musculatura dos ombros, cervical, cintura escapular e região dorsal superior. Portanto, a anamnese fica atenta na investigação dessas regiões. Lembro uma coisa a vocês. Todo desequilíbrio, mesmo que seja numa musculatura, todo aquele grupamento, toda aquela região articular sofre desalinhamento, sofre desequilíbrio. E esse desequilíbrio tende a ir aumentando para outras articulações e para outros músculos, porque você vai tendendo a compensar os movimentos e as ações que você realiza. Então, todo comprometimento que faça com que um músculo tenha alterações, ele pode gerar outras alterações em outras articulações. Por isso que a gente não pode pensar numa avaliação no paciente somente em uma articulação. Nós temos que pensar o corpo como um todo e não como uma região só. A síndrome do desfiladeiro torácico é caracterizada pelos seguintes sinais e sintomas, que podem ser tanto nervosos como vasculares. A diminuição de sensibilidade no antebraço e na mão, dor intensa, constante, latejante com o movimento do membro superior ou com a elevação do membro superior durante o sono. Tem pessoas que colocam o braço aqui em cima, não que seja a síndrome do desfiladeiro torácico. Pela má postura, você sente que à noite parece que o braço não tem movimento, você é obrigado a pegá-lo, colocá-lo numa posição mais neutra para novamente haver a irrigação. Dormência, tumefação e formigamento no quarto ou quinto dedos, é pela região do dermátomo. Trigger point, ou seja, ponto doloroso na região da cintura escapular, isso é palpável, tá? Pode ocorrer irradiação distal, como nós temos uma compressão na região mais proximal, a nível de clavícula e primeira costela, ela tende a irradiar distalmente. Dedos cianóticos, azulados, ou seja, pela deficiência de oxigenação, pálidos e frios, mão pálida e cianótica quando elevada. Edema, alteração de coloração da mão de acordo com o posicionamento, hiperestesias migratórias. O que é uma hiperestesia migratória? Está doendo aqui, agora não está mais, agora está aqui, agora está aqui, agora está aqui. Elas variam de ponto. Dor difusa no antebraço, parestesias principalmente na região interna do braço, antebraço, metade cubital da mão e o quarto e quinto dedos. Sopro na artéria subclávia, isso você vai escutar através da ausculta, você escuta um barulho característico, como um sopro realmente. Distúrbio local ou distal das funções vasculares e neurais,
Em casos mais graves, pode ocorrer fraqueza, principalmente na musculatura intrínseca da mão. Quer dizer, a pessoa tem dificuldade de segurar alguma coisa, porque tem raízes em C8 e T1, que é a raiz inferior do plexo braquial. Dor difusa que pode se irradiar para o braço e mão, sensação de peso irradiando da região subclave e ombro para todo o membro superior. Então, aqui está mostrando novamente o desfiladeiro torácico e ele irrigando, inervando todo o membro superior. Os sintomas da síndrome do desfiladeiro torácico podem ocorrer quando o espaço entre a clavícula e a primeira costela fica muito pequeno. Isso ocorre devido a várias causas que podem ser a forma ocupacional, por isso que esta doença está dentro do grupo de doenças da fisioterapia do trabalho, tá? Nas causas consideradas ocupacionais se observam atividades físicas repetitivas nas quais ocorre uma hiperabdução do ombro por tempo prolongado, como as atividades exercidas por carregadores, mecânicos, pintores, professores, digitadores, entre outros. Então, é uma doença ocupacional, sim. Posturas inadequadas no trabalho, atividades laborais que exigem esforço para carregar peso. Imagina a pessoa que está fazendo, não sei, está fazendo a parte elétrica, mexendo com fio acima da linha da cabeça. Está comprometendo. Professor, fica muito tempo, às vezes, escrevendo no quadro. Pintor, fica nesse movimento repetitivo de sobe e desce com o braço, com um pincel, ou mesmo com um rolo para cima e para baixo, pintando um local enorme, às vezes sozinho. Causas não ocupacionais. Inclinação da primeira... Alguém quer falar alguma coisa? Carla? Não, desculpa, é porque caiu minha internet e voltou agora. Tá bom. Aí voltou com o microfone. Tá, tranquilo, fica tranquilo. Inclinação da primeira costela causando diminuição do espaço do forame escaleno anterior na passagem da artéria subclave e do plexo braquial. Fatores relacionados ao biotipo do indivíduo, aqueles que possuem a cabeça projetada anteriormente e protusão de ombros. Cabeça anteriormente, protusão de ombros, ou seja, tem encurtamento de peitoral. Isso já facilita mais ainda a tensão sobre os dois ossos. Porque nesses casos pode ocorrer uma compressão nervosa, pois alteração do ângulo de emergência dos nervos espinhais a nível de C7, C8, T1, no nível da passagem do túnel, gera um mecanismo suspensor que leva à compressão. Em pessoas que nascem com uma costela a mais, que é aquela costela análoga, logo acima da primeira costela, porque acaba reduzindo o tamanho do desfiladeiro torácico, levando à compressão de vasos sanguíneos e os nervos. Paralisias obstétricas, todo mundo sabe o que é isso? O que é uma paralisia obstétrica? Alguém poderia saber o que é isso? Eu sei. Alguém sabe o que é uma paralisia obstétrica? Bom, deixa eu explicar então. Pode acontecer durante o parto que haja o tracionamento pelas regiões de clavícula da criança. Nesse tracionamento que o obstetra pode vir a realizar, isso pode causar uma lesão de plexo braquial, que é um tipo de paralisia chamado de paralisia obstétrica. Como é que você observa isso? Você vai ver a criança lá no bercinho dela, normalmente até o terceiro mês de vida, ela está fechada, né? É uma postura natural, a criança fica fechada, porque ela passou 9 meses dentro do útero da mãe, toda fechadinha ali dentro, num espaço diminuto. Então, quando ela sai, né, quando ela vem a sair, você vai ver novamente os 3 primeiros meses, em média, ela fechadinha. Aí você vê a criança com o braço aqui e o outro estendido. Tem alguma coisa errada. É um sinal bem característico de paralisia obstétrica. Lesão de plexo braquial, causado lá no parto. Traumatismo cervical e de ombro após acidente automobilístico. Paralisia após anestesia devido à distensão ou compressão de plexo durante a cirurgia por ficar muito tempo com o membro abduzido e rodado. Às vezes uma cirurgia de manguito rotador, o cara tem que ficar com o braço aberto muito tempo e rodado, pode causar isso. Contusões na região do plexo braquial causada por carregar objetos pesados continuamente e acidentes automobilísticos. Está repetindo. Indivíduos com presença do escaleno menor e feixe fibroso oriundo do corpo da apófise de C7, um aumento do tamanho do processo transverso.
no colo da primeira costela e da costela cervical, se inserindo posteriormente no tubérculo escaleno anterior. Fatores relacionados ao biotipo do indivíduo, como aqueles que possuem cabeças. Ele está repetindo isso aqui. O vídeo ir para frente, estava indo para trás. O diagnóstico preciso da síndrome do desfiladeiro torácico é controverso. Se sabe que com a compressão no plexo braquial da veia subclavial axilar ou da artéria através de diversas fontes, podem resultar nos sintomas que acometem a região do desfiladeiro torácico, mas o diagnóstico da patologia se baseia muito nas queixas subjetivas na avaliação clínica. Volto a falar o que eu já falei várias vezes. A clínica é soberana na área de saúde. A avaliação ela é soberana na área de saúde. Avaliar corretamente é levar o tratamento de forma adequada. Avaliar inadequadamente é errar no tratamento e você perder tempo e gerar, às vezes, até um comprometimento no paciente. Quando se refere às queixas subjetivas, são avaliados os quadros de dor e parestesia dos membros superiores. Já em relação à avaliação clínica, são aplicados testes que, quando os resultados são positivos, acabam provocando a diminuição do pulso radial e produzem sintomas nervosos. Vamos fazer aqui um examezinho clínico, um teste específico, que vocês vão ver como é utilizado. Nós vamos aplicar, então, os testes do desfile torácico. Vamos fazer alguns desses testes contínuos, tá? Primeiro, vou fazer o quê? A palpação do pulso radial do meu paciente. Palpa o pulso do paciente, pode soltar um pouquinho na minha mão, solta, deixa bem relaxadinho. Evita a sensação do pulso. O paciente, pulso bem fraquinho. Ok. Peguei o pulso radial. Vou fazer agora. Vou testar o primeiro desfiladeiro. Um desfiladeiro muscular. Onde eu vou testar o quê? Os escalenos. Eu vou pegar a cabeça do paciente passivamente. Eu vou inclinar para o lado do rosto. E vou rodar. Tirando. Isso, vou sustentar. Ó, consigo perceber na paciente que diminui bastante o pulso radial dela. Dos escalenos. Outro. Então, o primeiro teste positivo, ele se confirma. Novamente. Talvez o paciente para voltar à pulsação, ela diminuiu bastante. Novamente, e palpa o pulso. Ok, voltei a sentir novamente o pulso radial. Eu vou então agora testar desfiladeiro, segundo desfiladeiro ósseo, tá? Que é entre a clavícula e a primeira costela. Então, eu vou deprimir seu ombro. Então, vai ali para baixo e vou pedir para você puxar o ar, segurar e não soltar. Segura ele. Segura, sustenta. Sustenta. Ok, pode soltar. Tá. O segundo teste não se confirmou, tá? Entre a clavícula e a primeira costela. Somente o primeiro até agora, desfiladeiro ali, no caso do primeiro muscular, dos escalenos. Agora vamos para o terceiro desfiladeiro. Agora eu vou palpar dessa maneira aqui. Ok, estou sentindo bem o pulso radial. Você teve algum problema nesse ombro aqui? Não. Não? Tá. Não tem como você estar. Não me ajuda, solta bem só assim agora. O desfiladeiro também muscular, passa na região do peitoral menor. E vou sustentar. Então, sempre o paciente, ele já teve um problema de luxação ou aplicação do teste. Eu avalio para ver se tem diminuição do
leve diminuição desse aqui. Tá? Então, apresentou. Todo mundo entendeu os 3 testes? Primeiro teste, paciente sentado, faça a palpação do pulso radial, realize uma rotação, uma inclinação contralateral e uma rotação para o lado contrário. E mantém-se ali em torno de 30 segundos ao minuto, você tendo a sensibilidade do pulso radial. O segundo teste, novamente, fazemos a palpação do pulso radial, fazemos uma pressão inferior sobre a região do ombro, ou seja, automaticamente, quando você faz essa pressão, a clavícula tende a diminuir o espaço com a primeira costela. E o terceiro teste, novamente, palpa-se o pulso radial, faz-se uma abdução com uma rotação externa do ombro e faz-se novamente a manutenção do pulso, para ver se o pulso radial tende a diminuir. Então, são testes para saber se existe alguma compressão no desfiladeiro torácico. Alguma dúvida nos testes? Eu acho que ficou bem claro, bem fácil de entender. Você vê que ele fez 3 testes. O primeiro deu positivo, o segundo deu negativo, ele foi para o terceiro. Por isso que eu falo sempre, todo teste específico é importante que a gente tenha pelo menos 3. Porque se um der positivo e o outro deu negativo, eu tenho que ter o terceiro. Agora, se 2 deram negativo, eu não preciso fazer o terceiro. Agora, se houve uma alternância, um é positivo, outro é negativo, eu tenho que ter um terceiro, para ver se dá só positivo ou só negativo. Então, esse teste é chamado teste de Ross, é um deles, com movimentos rápidos na abertura e fechamento das mãos. É um outro teste, tá? E o ombro elevado, rodado externamente, 90 graus de abdução, com o cotovelo fletido e uma duração em torno de 3 minutos. Vamos lá nele de novo. Uma coisa nesse vídeo. Não sei o que houve, não. Não há problema, não. O teste de Addison foi aquele que ele fez, né? Você faz a inspiração e mantém, tá? O paciente roda a cabeça para o lado sintomático, estirando a cervical, inspirando profundamente. Vamos ver o teste de Addison. Não sei o que houve. Alguém andou mexendo aqui alguma coisa. Bom. Teste de Wright. Mantém o ombro e abdução 180 graus, com o cotovelo fletido a 1 minuto. Isso também mantém a palpação sobre a artéria radial, para ver se tem alguma alteração. Tem vários testes para o desfiladeiro torácico. O teste é o teste costoclavicular, o teste Halsted. É provocado a diminuição do espaço costoclavicular, foi aquele que fez a pressão, posicionando o ombro em posição recuada e deprimida com uma postura militar. Então, ele apoia e pressiona e mantém-se a averiguação em cima do pulso radial. O diagnóstico, a avaliação eletrodiagnóstica, existe um aparelho que o fisioterapeuta esqueceu de usar, né? Esse é um aparelho que se usa, que na minha época eu usava bastante, com a finalidade de identificar compressões nervosas distais. A avaliação radiográfica sendo um exame útil para observar alterações ósseas como grande apófise transversa de C7 e uma costela cervical. Ressonância magnética pode mostrar um desvio no plexo braquial nas bandas fibrosas. Avaliação angiográfica com a finalidade de identificar a compressão arterial. Alguns tipos. Síndrome de escalino anterior. O melhor teste para se diagnosticar é o teste de Addison. Você mede o pulso radial, roda a cabeça e inclina, sendo considerado positivo quando observada a obliteração do pulso radial com reprodução das queixas. O paciente geralmente apresenta formigamento e entorpecimento dos braços, mãos e dedos, principalmente nas primeiras horas do dia, inclusive levando a pessoa a acordar. A sensação é a dor profunda e surda e pode haver queixo e debilidade dos dedos. A síndrome costoclavicular, sintomas apresentados são semelhantes à síndrome do escalino anterior, apresentando como fatores etiológicos a fadiga. Por que eu estou mostrando esses tipos? Porque eles podem confundir, né, na verdade, com a relação da síndrome do desfiladeiro torácico. Eles estão contidos, tá?
Neste tipo de síndrome, o feixe neurovascular pode estar comprimido entre a primeira costela e a clavícula, num ponto onde o plexo braquial se une com a artéria subclávia, cruzando sobre a primeira costela. A síndrome de hiperabdução ou peitoral menor, podendo ser aplicado o teste de Ross para o auxílio diagnóstico, é uma patologia que apresenta uma queixa de formigamento e entorpecimento na mão devido à compressão do feixe neurovascular, peitoral menor e a primeira costela. Elas são muito parelhas, as síndromes que estão relacionadas à síndrome do desfiladeiro torácico. A atuação na fisioterapia no síndrome do desfiladeiro torácico vai ter como principais finalidades a diminuição dos sintomas e o retorno do paciente à sua atividade de vida diária de forma mais precoce possível. Quais são os objetivos? Alívio dos sintomas de dor, relaxamento e tensões das contraturas musculares, porque a pessoa com tensão ela tende a fazer encurtamento, que é a postura de defesa, a postura antálgica. E esse encurtamento causa tensão. Diminuição da inflamação, resolução, ou seja, absorção desse edema, melhoria da postura, aumento da força muscular e melhora das amplitudes de movimento. Normalização da circulação, isso tem que ser trabalhado junto com o médico, tá? Reequilíbrio da musculatura envolvendo a cintura escapular e retorno às atividades de vida diária. O fisioterapeuta vai tratar a patologia com cinesioterapia através de exercícios ativos, alongamentos, exercícios resistidos, entre outros. Técnicas manuais como mobilização neural, reeducação postural, que é o RPG, recomendações para os cuidados da postura durante atividades laborais e atividade de vida diária. Então, as orientações são importantes dos movimentos que o paciente faça no dia a dia de trabalho dele. Então, às vezes, aquele movimento que ele sempre fez anos e anos, ele tem que se, vamos dizer assim, se ater se aquilo novamente pode causar o problema a ele. Podemos fazer o uso de eletroterapia, como laser, ultrassom, infravermelho, aí eu estou falando, na verdade, de termoterapia, o TENS, entre outros. A promoção da reeducação dos padrões respiratórios diafragmáticos, propondo exercício de relaxamento, auxiliando no reconhecimento das atividades que provocam sintomas, promovendo mudanças referentes aos maus hábitos para a redução da sobrecarga local e melhorando a percepção corporal. Perguntas. Isso aqui já é outra parte. Perguntas. Dúvidas. Eu creio que é um assunto que vocês nunca escutaram. E ela está contida no grupo de doenças relacionadas ao trabalho. Já que não há dúvida, podemos passar para a segunda parte, que é a contratura de Dupuytren, que eu tenho certeza que também é um outro problema que vocês nunca escutaram. Vocês vão ver que é até comum. Vamos lá. Contratura de Dupuytren. Tomara que esteja funcionando. Bem-vindo ao canal Médico com Conteúdo. Eu sou o Dr. Frederico Novelino, cirurgião plástico e cirurgião da mão. Falarei sobre doença de Dupuytren. A doença de Dupuytren, ou contratura de Dupuytren, é uma deformidade na palma da mão que se desenvolve ao longo dos anos. É mais comum no quarto e quinto dedos, impedindo que a mão se estique completamente. Primeiro aparecem nódulos na palma da mão, que podem se desenvolver para cordões fibrosos, impedindo que os dedos estiquem ou se estendam. A causa da doença é desconhecida. É mais comum em homens e tem um caráter familiar importante. O diagnóstico é clínico. Não há necessidade de exames de imagens. A cirurgia continua sendo o tratamento mais eficaz, seguido de terapia da mão. A cirurgia consiste na retirada de uma membrana na palma da mão que está doente. Não deixe seu dedo dobrar demais para pensar em operar. Vai ser pior. Se você tem um problema na mão, não se arrisque. Consulte um cirurgião da mão. Obrigado por ter assistido o nosso vídeo até o final. Se você gostou, clique no gostei.
A doença do Dupuytren ou a contratura do Dupuytren é essa contratura que aparece na palma da mão. Ela pode evoluir para mais de um dedo, tá? Então você vê bem característico aqui uma tensão aumentada nos tendões que estão ligados aos dedos. Aqui está pegando, por exemplo, o quarto dedo. A contratura de Dupuytren é uma patologia que afeta as mãos e dedos. Por vezes é chamada de doença de Dupuytren, porque nem todos os pacientes vão desenvolver as contraturas. De início, se observa um espessamento do tecido facial sob a pele na palma da mão. Olha só, bilateral. Um dedo que fica engatilhado, pegando aqui o quinto dedo, e esse pegando o indicador, e também o quinto dedo. À medida que a doença progride, a retração dos tecidos pode puxar os dedos, involuntariamente de forma permanente para a flexão. Olha, esse pegando o quarto dedo, olha como é que o dedo está contraturado, né? Como é que o tendão está tracionando o dedo. A pessoa perde a mobilidade no ato de segurar, ela fica em dedo em gatilho. Olha lá. Primeiro inicia essa contratura, depois ele tensiona o dedo, aí ele fica um dedo em gatilho. Normalmente o dedo anelar é afetado primeiro, depois o dedo mínimo e só depois o dedo médio, podendo até chegar ao dedo indicador, tá? Esta condição é de progressão lenta e demora meses ou anos para formar uma contratura que afete a normal função dos dedos. A cirurgia, inclusive, vocês estão vendo aqui embaixo, ainda está com pontos ainda, ele é em forma espiral. Ela é espiralada, exatamente para que as fibras que estão contidas ali não voltem a acontecer, porque há a tendência, né, de voltar o problema novamente, mesmo sendo feita a cirurgia. A contratura de Dupuytren não causa dor. O principal problema é que se permitir que a patologia se desenvolva, poderá perder a capacidade de usar os dedos afetados corretamente. Geralmente as duas mãos são afetadas. Aqui novamente a visualização, ele começa com uma contratura na palma da mão, ela evolui para os dedos, aí forma o dedo em gatilho. Ele chama de estágio 1, estágio 2 e estágio 3. Algumas pessoas com a contratura de Dupuytren têm tecido espessado sobre a pele em outras partes do corpo. Você está vendo aqui, está no estágio 1 ainda, ó, bem pouquinho, bem na palma da mão, no quarto dedo, que é o que se inicia. Por exemplo, um espessamento nos dedos, nas solas dos pés ou no pênis. As causas para a contratura do Dupuytren não são conhecidas. No entanto, se sabe que não é causada por traumatismo ou por uso excessivo da mão. Existem fatores que colocam as pessoas em maior risco de desenvolver essa contratura. Muitas vezes ocorre em famílias, é hereditário. Alguém já teve isso, alguém na família, viu alguém, alguma pessoa, um amigo, com esse tipo de contratura? Alguém já teve esse problema? Já viu isso alguma vez? Nada? Ninguém viu? Nunca vi. Não é incomum, tá? Já tive paciente com esse problema. Não foi a primeira vez também, tá? Vocês vão ver com o tempo, vão começar a aparecer coisas, às vezes, que você, de repente, nunca viu. Mas não é incomum de acontecer, não, tá? Oi, boa noite. Oi, Basabelle. Tem um paciente lá do consultório que ele sofreu um acidente de carro, aí ele operou a mão, porque deu uns problemas. Ele ficou com o dedo mínimo assim, gatilho. E o médico falou que não. É outra coisa. É outra coisa, não é contratura. Deixa eu tirar dúvida. Não é a mesma coisa. O que deve ter acontecido depois da cirurgia é ter algum fibrosamento. Esse aqui já é uma espessamento do tecido. Ali colágeno e elastina ficam mais rígidos, é um pouco diferente. Tá? Você vê que ele inicia na palma da mão, depois ele evolui para o dedo, depois ele vem para o gatilho. E ela começa só no quarto dedo. Seu dedo mínimo não é o iniciante. O iniciante é o quarto dedo. A característica é essa. No caso dele, o médico falou que o dele não vai voltar mais. Vai ficar daquele jeito. Sim, ele deve ter feito ali uma artrodese, alguma coisa, ou os nervos foram rompidos. Alguma coisa aconteceu ali.
O gatilho deve ter sido por causa desse movimento. Provavelmente é isso, tá? Pode ser associado ao consumo de álcool ou tabagismo, olha só. Olha o que o consumo de álcool e tabaco faz no organismo humano. Pode vir a acontecer, né? É associado a determinadas condições como diabetes e epilepsia, outros fatores de predisposição. A sua frequência aumenta com a idade. Os homens são mais afetados do que as mulheres, e normalmente após os 40 anos de idade. Quando as crianças são acometidas, apresenta a forma grave da doença, ou seja, ela acomete 3 dedos das 2 mãos. Novamente, olha lá, pegando o quarto dedo da mão. Os sintomas da contratura de Dupuytren geralmente evoluem muito gradualmente, é lento. Nódulos. Um ou mais pequenos e sensíveis nódulos se formam na palma da mão. Ao longo do tempo, a sensibilidade geralmente desaparece. Faixas de tecido. Os nódulos podem engrossar e contraturar, formando cordões resistentes de tecido sob a pele. Dedos curvos, que são chamados de dedos em gatilho. Um ou mais dedos se dobram de forma involuntária e permanentemente em direção à palma da mão. É o engatilhamento do dedo. Uma boa avaliação, incluindo uma história clínica e exame atento do punho, mão e dedos, é geralmente suficiente para o diagnóstico de uma contratura de Dupuytren. Isso aqui são aqueles nódulos que aparecem, tá? Que geram essa contratura. Aqui já está pegando o quarto dedo e o segundo dedo. O tratamento. Não há uma maneira de parar ou tratar definitivamente a contratura. No entanto, esta não é uma condição que coloque em risco a saúde geral do paciente. Ele vai comprometer, na verdade, o dia a dia da manipulação das mãos. Quase todo mundo trabalha com as mãos de alguma forma, né? Estas contraturas geralmente progridem muito lentamente e podem nunca evoluir para além da protuberância na palma da mão. Se a doença progredir, o tratamento conservador pode contribuir para retardá-la através de que forma? Exercício de alongamento ativo mantido à face palmar. Eu indico, além desse alongamento ativo, que seja aquecido o local. Uma toalha úmida quente, um infravermelho, um forno, para que você tenha uma melhor maleabilidade no alongamento ativo. Aqui já está diferente, ó. O quarto dedo desse lado e o quinto dedo desse lado. Órteses ou mesmo talas. A sua eficácia nessa condição é bastante discutível, pelo que estão a deixar de ser utilizados. E são as calhas noturnas, as talas ou calhas noturnas que podem ser utilizadas, mas não tem nenhum dado científico que comprove que isso realmente surte efeito. Mas pode ser usado. Nos casos em que o tratamento conservador falha e em que existe uma contratura de 30 a 40 graus ou mais da articulação entre a palma da mão e dedos, ou seja, na articulação metacarpofalangiana. Existe uma contratura entre 10 e 20 graus ou mais entre uma das pequenas articulações dos dedos. A cirurgia pode ser recomendada. A cirurgia para contraturas de Dupuytren divide ou remove as faixas de tecido engrossado para ajudar a restaurar o movimento do dedo. Aí que a fisioterapia entra logo depois para melhorar a mobilidade dessa mão. Por vezes, a incisão é deixada aberta para permitir que cure gradualmente. Em posição de estiramento, um enxerto de pele pode ser necessário. A recuperação. Pode haver algum edema e dor são esperados para após a cirurgia, mas os problemas graves são raros. Após a cirurgia, deverá elevar a mão acima do nível do coração e ir movendo os dedos suavemente para ajudar a aliviar a dor, o inchaço e a rigidez, que é a postura de drenagem, tá? A fisioterapia pode ser útil durante a recuperação após a cirurgia. Exercícios terapêuticos específicos podem ajudar a fortalecer as suas mãos e ajudá-la a recuperar a mobilidade dos dedos. A recidiva, ou seja, a repetição do problema. Olha como é que é alta a recidiva. Em aproximadamente 20% dos pacientes, apresenta algum grau de recorrência e o que pode exigir nova cirurgia. Em 20% dos casos, acontece novamente o problema. Essa novamente é a visualização da cirurgia, que é a forma em espiral.
tá? E aqui está sendo colocado, na verdade, uma contenção com esparadrapo para tentar manter um alinhamento entre os dedos. O quadro clínico: dor de pequena intensidade, dificuldade ao realizar movimento de extensão e flexão dos dedos, porque ele vai estar o tempo todo em flexão, hipotrofia muscular generalizada e deformidades em flexão. Novamente, aqui a visualização da cirurgia em forma espiral. Vê que a pessoa até está fazendo extensão dos dedos para manutenção do posicionamento. As causas são idiopáticas, ou seja, a gente não sabe por que acontece, e pode ser também por microtraumas. O conceito é um processo inflamatório que acomete a face palmar, deixando-a fibrosada, ou seja, tensa e com acentuada retração. É um fibrosamento da face palmar. Na fisioterapia, os objetivos: abolir o quadro ágico inflamatório, geralmente depois da cirurgia, aumentar a elasticidade cicatricial e da face palmar, a mobilidade, por isso o calor é importante, calor quente, aumentar a amplitude de movimento, normalizar o trofismo e retornos à atividade de vida diária. A maioria dos nódulos não cresce a ponto de fazer a contratura dos dedos e por serem indolores. O tratamento conservador é o mais comumente aplicado. Sempre se pensa primeiro no tratamento conservador. A cirurgia é a última etapa que existe quando nada que foi tentado surtiu efeito. Então, a cirurgia é a última coisa. Porque a gente sabe que toda cirurgia pode gerar um comprometimento até óbito do paciente, mesmo sendo uma cirurgia de pequena escala, numa mão. Aí outra, uma calha de dedos, pode ser utilizado. Quando o paciente não consegue colocar a palma da mão toda aberta sobre uma superfície lisa, é sinal que há uma contratura dos dedos. Nesse caso, para corrigir a deformidade, o tratamento de escolha é o cirúrgico. Recorrência da doença após a cirurgia são conhecidas, em 20% dos casos. O tratamento com a fisioterapia: gelo, alívio da dor e anti-inflamatório, ou seja, medicação, pode ser utilizado em conjunto. Dosagem 25 a 40 minutos em forma de panqueca. Todo mundo sabe o que é isso, né? Colocamos uma toalha úmida, colocamos o gelo, rodamos com uma panqueca, quebramos o gelo, por quê? Molda melhor o local. Turbilhão com água quente para melhorar a elasticidade tecidual, local e circulatória, dosagem de 15 a 25 minutos. Banho de parafina, está muito indicado nesses casos. Melhora a elasticidade das estruturas em que cerca o local, um pincelamento 10 por 1. O que é 10 por 1? Pincela, deixa esfriar, retira a cera, pincela novamente, deixa 1 minuto, retira a cera. Repete isso 10 vezes. Na fase aguda, o ultrassom para melhorar a elasticidade, tendino muscular local. A resistência utilizada é 0,5 a 0,8 watts por centímetro quadrado, 2 a 3 minutos. O infravermelho favorece o relaxamento tendinoso, muscular e local. Dosagem entre 20 a 30 minutos. Não é que tem que fazer tudo isso, gente. É a escolha de um deles para auxiliar principalmente na cinesioterapia. Utilização dos recursos anteriores, no caso na fase aguda, subaguda e crônica, né? Você pode usar o que nós já usamos anteriormente. E somado a isso, a massagem transversal de Sirix. O que é a massagem transversal de Sirix? Sirix é um médico que usou uma técnica que é uma massagem transversal. Se eu tenho as fibras nesse sentido, eu vou trabalhar perpendicular a elas. É um dedilhamento. Esse dedilhamento auxilia na liberação dessas fibroses. Então, vai ajudar na elasticidade do tecido. Então, melhora estruturalmente as áreas tendinosas, aumentando a amplitude de movimento com a liberação dessas fibroses. Novamente, é uma calha de dedos, palma de mão e dedos, para melhorar a fisiologia e o posicionamento dos dedos da mão. Alongamento da face palmar. Exercícios passivos, ativos, assistidos, ativo livre e ativo resistidos. Alongamento dos extensores do punho. Em pé ou sentado, estenda o braço para frente, aliado com o ombro, com a palma da mão virada para si. Com a outra mão, puxa os dedos em direção a você. Mantenha na posição por 20 segundos. Repita isso de 5 a 10 vezes, desde que não cause nenhum tipo de dor. Alongamento dos flexores de punho,
Em pé ou sentado, estenda o braço para frente, aliado com o ombro, com a palma da mão voltada para frente. Com a outra, puxa os dedos em direção a você. Mantenha a posição por 20 segundos. Repita entre 5 a 10 vezes, desde que não desperte nenhum tipo de dor. Agarrando uma bola com a mão, faça movimentos circulares com o punho enquanto pressiona a bola. A gente pode segurar a bola e fazer movimentos rotacionais. Além de estar fazendo isometria, eu estou fazendo movimentos de amplitude de movimento do punho. Repita esse movimento de 20 a 30 vezes, desde que não cause nenhum tipo de sintoma, ou seja, dor. Dúvida, gente? Perguntas? Perguntas? Senhor Calabresa, Renan, estava com saudade do senhor, o senhor está sumido, hein? Professor? Oi, Isabelle. Uma dúvida. A pessoa que desenvolve isso, ela Sim. faz a cirurgia... Pode vir a fazer. Pode vir a fazer. Pode ser que a fisioterapia antes resolva o caso. Tá? Pode ser que resolva o caso. Sem necessidade de cirurgia. Mas caso a cirurgia, aí a fisioterapia entra direto, de cabeça. É isso que você ia perguntar? Não, perguntar se, um exemplo, uma pessoa que precisou da cirurgia, fez a cirurgia, faz a fisioterapia, tem risco de voltar a contratura? Pode, porque o problema não está no movimento, está nesse fibrosamento dessas fibras. Mesmo que você melhore a mobilidade, melhore a amplitude, mas pode haver fibrosamento. O que acontece às vezes é que essa pessoa tem um tipo de atividade laboral que trabalha com a mão fechando quase o tempo todo. Isso pode gerar essas fibroses, pode vir a acontecer sim, mesmo você tendo todos os cuidados dentro da fisioterapia, pode acontecer. Entendi. Fala, seu Renan, o homem da pizza. Fala, rapaz. Isso, sem querer desativei aqui. Gabriele, dúvida. Jô, dúvida. Larissa, dúvida. Thaís, alguém uma dúvida, gente? Fala, Gabriele. Não estou escutando, Gabriele. Você está falando, não estou escutando. Gente, nenhuma dúvida? Nada? Bom, que ótimo. Olha só, semana que vem, agora terminando a aula, já mando o material para vocês. Semana que vem, a aula vai ser sobre... eu não gosto muito da palavra, eu gosto de usar a palavra do fisioterapeuta. A ginástica laboral. Então, vamos falar de cinesioterapia laboral, tá? Como é que é dividido essa forma de agir do fisioterapeuta dentro das empresas, quais exercícios são utilizados e como é que é dividido isso, tá? Então, semana que vem a gente encerra a matéria falando de cinesioterapia laboral, que alguns conhecem como ginástica laboral. A palavra ginástica está mais relacionada ao profissional de educação física, né? Não bem com a gente. Então, a cinesioterapia laboral nas empresas, nos locais de trabalho, onde vocês quiserem chamar. Como é que o fisioterapeuta age? Já digo para vocês o seguinte, é importante, se algum de vocês quiser caminhar para essa área, é importante fazer uma pós-graduação em ergonomia, ou o que eu fiz, foi em higiene ocupacional, ou fazer as duas, tá? Ou ergonomia ou higiene ocupacional. Por quê? Ela tem uma relação direta com isso e o conhecimento, as alterações que você observa no paciente, o indivíduo dentro da empresa, os cuidados, as medições que você tem que realizar com esses grupos no local da empresa, porque cada local tem uma particularidade. Um faz mais movimento sentado, o outro trabalha mais de pé, o outro faz movimento... Depende. Cada local tem que ser testado, avaliado, analisado e um trabalho específico para cada grupo. Então, repito, quem for caminhar para essa área, é importante fazer uma pós-graduação em ergonomia, tá? E é uma área que tem espaço bastante ainda, no Rio de Janeiro. Ok?